Oi, pessoal. Meu nome é Tyler e eu sou um cara daqueles. Tive um caso com uma mulher com o dobro da minha idade. E ela era a melhor amiga da minha mãe. Mas antes de me julgar, por favor, ouça toda a minha história. Eu era um dos melhores goleiros da minha escola, mas aos 17 anos, machuquei meu joelho seriamente. Infelizmente, tive que sair do time de futebol e me despedir da minha futura carreira esportiva. Com a minha lesão, precisei fazer fisioterapia e massagem. Minha mãe me mandou falar com uma amiga sua de longa data, a Julie, pois ela deveria ser boa. Ela trabalhou em um centro de saúde e bem-estar como fisioterapeuta e professora de yoga. Nós não a víamos há um bom tempo, pois ela estava morando em outro estado com o marido. Mas há um ano, eles se divorciaram e ela voltou para a nossa cidade. Quando vi a Julie, depois de todos esses anos, achei ela muito gata. Ela estava com 42 anos, assim como a minha mãe. Mas não senti essa diferença de idade, e a cada sessão eu gostava mais dela. Ela me ajudou a recuperar meu corpo e também me deu apoio psicológico. Quando o tratamento estava chegando ao fim, eu não queria me despedir. Eu não conseguia encontrar nenhuma palavra apropriada para expressar meus sentimentos para ela, então apenas tentei beijá-la quando seu rosto estava próximo. A Julie ficou chocada, me afastou e me expulsou de lá. Eu fiquei com medo de que ela falasse com a minha mãe sobre isso, mas ela não contou nada. Eu considerei isso um bom sinal e decidi não desistir. A Julie dava aulas de yoga à noite e eu me inscrevi. Embora ela parecesse desconfiada, notei que ela tinha ficado feliz em me ver novamente. Então, eu continuei assistindo às aulas. Um dia depois da aula, ouvi alguém chorando no depósito. Quando abri a porta para verificar, vi a Julie sentada no chão. Sentei ao lado dela e perguntei qual era o motivo de suas lágrimas. O que aconteceu foi que a nova namorada do ex-marido tinha acabado de dar à luz o filho deles, bem naquela hora. Aquele idiota deixou a Julie porque ela não podia engravidar. Ela me disse que se sentia uma mulher inútil, de segunda mão. Eu não podia ver a tristeza dela e a abracei. Ela não tentou me interromper. Então, eu tentei beijá-la novamente, e desta vez ela deixou. E aí, passamos várias horas inesquecíveis naquele depósito. Essa prática do depósito se tornou uma coisa frequente. Era muito conveniente. Meus pais achavam que eu praticava yoga, o que era verdade, e a Julie tinha muita vergonha, pois decepcionaria uma de suas melhores amigas. Mas nossos sentimentos eram mais fortes que a consciência dela. Era muito cedo para contar a alguém sobre o nosso romance, então mantivemos o nosso pequeno segredo. 5 meses se passaram assim. Tudo estava indo bem até um dia. Voltei para casa da minha aula de yoga e o papai me perguntou por que eu estava tão atrasado. Quando ele soube que a Julie era quem dava a aula, sua reação foi realmente estranha. Ele pareceu confuso. E eu olhei para ele tentando detectar se ele desconfiava de algo. Na aula seguinte, de repente vi... Adivinha quem? Meu pai. Usando uma calça ridícula de yoga e um colar de contas. Sua aparência denunciava que ele estava forçando a barra. Percebi que a Julie ficou muito nervosa durante a aula e até se confundiu e errou alguns exercícios. Obviamente, tivemos que cancelar nossa atividade no depósito naquele dia. Desde aquele dia, meu pai assistia a todas as aulas e me irritava conversando com a Julie o tempo todo. Nosso álibi conveniente foi estragado. A Julie e eu tivemos que esconder nosso relacionamento com mais cuidado. Começamos a nos encontrar na casa dela. A Julie fazia jantares, assistíamos a filmes e o nosso relacionamento se transformou em algo mais romântico. No Natal, a minha família reuniu um monte de amigos para ir para uma casa no lago durante as festas, incluindo a Julie. Foi o Natal mais estranho da minha vida. Minha namorada estava bem ao meu lado e eu não podia nem beijá-la. Minha mãe e meu pai fizeram algumas perguntas realmente embaraçosas para a Julie sobre sua vida pessoal na minha frente, e a coitada teve que mentir e tentar evitar o assunto. Um dia, a maioria das pessoas que estavam hospedadas na casa foi pescar, e eu finalmente tive a chance de ficar sozinho com a Julie. Entrei no quarto dela e a abracei. Ela me disse que não podia mais mentir para minha mãe. Eu me ofereci para tornar nosso caso oficial e disse que a amava. Também prometi conversar com meus pais, honestamente. Mas antes que isso acontecesse, tínhamos uma prioridade mais urgente. Estávamos quase sem roupa e de repente ouvimos meu pai batendo na porta. Eu tinha certeza de que ele tinha ido pescar com todo mundo. Mas não, lá estava ele. A Julie me escondeu em um armário. Ela vestiu um roupão e abriu a porta. A última coisa que eu esperava ouvir do meu pai foi: Julie, eu te amo. Por favor, me perdoe. Pude ver através das frestas do armário. Meu pai se ajoelhou e tentou abraçar as pernas da minha namorada. A Julie o empurrou para longe e gritou: Ficou no passado. Segue a vida, David.
pare de me seguir, eu não preciso disso. Então, ela pediu que ele saísse, pois ela estava indo tomar um banho. Meu pai disse que eles poderiam tomar banho juntos, como nos bons e velhos tempos. Caramba! Ok, a essa altura já era o suficiente, mas eu estava muito chocado e decepcionado para fazer cena. Enquanto isso, a minha mãe chegou bem a tempo. Graças a Deus, ela viu meu pai de joelhos na frente da Julie. Normalmente minha mãe é a rainha do drama, mas desta vez ela não gritou nem chorou. Sua reação foi muito estranha e passivo-agressiva. Ela disse ao meu pai que precisava da ajuda dele na cozinha e eles saíram. Logo depois, ouvimos sons de prato quebrando e ela gritando com ele. Saí do meu esconderijo, me vesti rapidamente e exigi uma explicação da Julie. Ela contou que namorou o papai na faculdade por 6 meses, mas aí o papai saiu de férias na primavera, traiu a Julie e eles terminaram. Agora, depois de todos esses anos, esse falso se arrepende e quer voltar para ela. Pelas costas da minha mãe. Ele estava indo na aula de yoga, não porque desconfiava de mim, mas porque tinha uma queda pela Julie. Fiquei muito ofendido pela Julie não ter me contado sobre isso antes. Você sabe, é meio nojento saber que sua namorada é ex do seu pai. Eu gritei com ela pela primeira vez na minha vida. Ela sugeriu que terminássemos e eu concordei, pois estava com raiva demais para pensar com clareza. Fui dar uma volta no lago e quando voltei para casa, a Julie já tinha ido embora. O que restou deste feriado foi um pesadelo. Meus pais não conversavam, mas fingiam na frente dos amigos que estava tudo bem. Quando chegamos em casa, estava claro que a minha mãe estava com ódio do meu pai. Ela também parou de ligar para a Julie e convidá-la para vir na nossa casa. O papai estava muito triste. E eu não podia dizer a eles que tinha visto tudo do armário. Decidi esquecer esse drama por um tempo e me concentrar nos meus estudos. Durante as aulas de yoga que fiz com a Julie, percebi que essa poderia ser uma ótima alternativa para a minha carreira no futebol. Então, me inscrevi no curso para instrutores de yoga, esperando abrir meu próprio estúdio algum dia. Tentei sair com garotas da minha idade, mas ainda pensava na Julie o tempo todo. Certa noite, voltei para casa de mais um encontro ruim e vi meu pai miserável no sofá, bebendo cerveja e assistindo à TV. Eu olhei para ele silenciosamente e percebi que, se eu não fizesse algo pela Julie imediatamente, provavelmente acabaria como o meu pai. Comprei margaridas e cupcakes veganos e corri para a casa da Julie. Quando ela abriu a porta e me viu, começou a chorar. Ela também sentiu minha falta esse tempo todo. Todos aqueles meses de separação acabaram. Pela primeira vez, passamos uma noite inteira juntos. Comecei a ficar na casa da Julie com bastante frequência. Menti para meus pais, dizendo a eles que tinha conhecido uma nova namorada no Tinder. Eles não se importaram muito, pois estavam focados em seus próprios problemas. Uma manhã, eu estava fazendo o café da manhã na casa da Julie, quando alguém tocou a campainha. Ela olhou pelo olho mágico. Era a minha mãe. Eu tive que me esconder mais uma vez. Entrei no banheiro e a Julie abriu a porta. Ela tentou dizer para minha mãe que estava ocupada, mas minha mãe entrou na sala e insistiu que elas precisavam conversar. Ela começou a se desculpar com a Julie pelo seu comportamento e pelo seu marido estúpido. Ela abraçou a Julie e disse que gostava muito da amizade delas. Mas então, a minha mãe reconheceu minha jaqueta em um cabide. Ela perguntou para a Julie o que a jaqueta do seu filho estava fazendo no seu apartamento. A Julie teve um ataque de pânico e não conseguiu dizer uma palavra. Não aguentei mais e saí voluntariamente do banheiro, vestindo apenas calça e avental. E respondi: minha jaqueta está aqui porque a Julie é minha namorada. Como você pode imaginar, a minha mãe enlouqueceu. Ela agarrou o cabelo da Julie e começou a gritar como uma louca. Eu tive que separá-las. Então, pedi para minha mãe sair enquanto ela continuava ameaçando a Julie. Eu tive que levar minha mãe para casa, pois ela não podia dirigir no estado em que estava. Ela ficou em silêncio e triste por todo o caminho até em casa. E durante o jantar, ela contou a notícia ao meu pai. Ele ficou muito surpreso e olhou para mim com respeito, o que irritou ainda mais a minha mãe. Enquanto isso, mandei uma mensagem para a Julie. Vamos morar juntos? E ela respondeu: eu topo, se você topar. Anunciei aos meus pais que estava me mudando e subi as escadas para arrumar as minhas malas. A minha mãe tentou me proibir de ir embora, mas eu já tinha 19 anos e, portanto, ela não podia me impedir. Meu pai me deu um abraço de despedida e me chamou de pegador. Caramba! A Julie e eu tivemos um final de semana ótimo desfazendo minhas malas e planejando o nosso futuro. Mas então, ela recebeu uma ligação do seu trabalho. Minha mãe havia contado para todo mundo que a Julie tinha seduzido seu inocente filho de 17 anos, lá no centro de bem-estar. Seu chefe quis evitar implicações legais e forçou a Julie a pedir demissão voluntariamente.
Tentei ligar para minha mãe, mas ela disse que só voltaria a falar comigo se eu terminasse com a Julie. Hoje tenho 25 anos, a Julie tem 50 e ainda estamos felizes juntos. Esse escândalo foi um sinal para seguirmos em frente. Então, nos mudamos para uma cidade maior e abrimos nosso próprio estúdio de yoga. Claro, às vezes, estranhos acham que sou filho dela, mas estou acostumado e não me importo. Nós vamos adotar uma criança em breve. Quanto aos meus pais, eles se divorciaram logo após a nossa mudança. Minha mãe ainda não fala conosco, mas meu pai está tentando manter uma relação com a gente. Ele manda presente em todas as datas especiais e deixa muitos comentários nas nossas redes sociais. Acho que ele ainda ama minha namorada. Por isso não o convido para nos visitar.